Hoje vamos ver então a ligação e a programação do sensor ultrassônico. O exemplo que eu estou usando aqui com vocês é um sensor ultrassônico HC-SR04. Ele tem 4 pinos para ligação com o Arduino. O VCC eu ligo aos 5 volts, esse fiozinho conectado vermelho. O GND, fiozinho preto, ligado ao GND da placa do Arduino. Existem 2 pinos de controle, que é controle e medida, que é o trigger e o eco. O material que eu vou colocar para vocês no SIGA tem a definição de cada um dos pinos. O trigger, então, é o disparo, é o gatilho. Eu envio um sinal para o trigger e espero e fico monitorando o eco, e quando receber um sinal do eco, eu conto o tempo entre o sinal do disparo e o sinal do eco, e através de cálculos matemáticos eu chego a uma distância. Então eu meço a distância através do cálculo da velocidade do som que o sensor emite. O sensor ultrassônico, então, por que é um sensor ultrassônico? Esse modelo tem 2 tipos de microfones. Ele tem um emissor e um receptor. O emissor, então, envia uma onda ultrassônica, uma onda mecânica, acima uma frequência que o ouvido humano consegue perceber. Então, essa onda sonora, ultrassônica, né, que é acima do que o ouvido humano consegue captar, ele incide ao anteparo, ao objeto a ser medido, e esse objeto ele reflete a onda que é percebido pelo receptor do sensor. Tá? Mais detalhes tem no PDF que eu estou colocando, que está no SIGA, para vocês verificarem. Nós vamos ligar então o trigger, o fiozinho verde, ao pino 2 e o eco ao pino 3. Vamos ao código então. Nós precisamos, primeiro de tudo, definir no Arduino quem é o pino trigger e quem é o pino eco. Pegando então aqui o desenho que a gente fez, no nosso caso, o trigger é o pino 2 e o pino eco, que vai ser usado para ler a saída do sensor, né, é o pino 3. Essa variável tempo eco, ela é usada para guardar o tempo do pulso entre o disparo e o recebimento do sinal de volta. Então vai ser uma variável do tipo float. Tá? Então temos algumas constantes aqui, como a gente vai utilizar uma onda ultrassônica, usa a velocidade do som, tá? Em metros por segundo, e a velocidade do som em metros por microsegundo. Depois a gente vai usar essas constantes para o cálculo. Esse código foi utilizado 2 funções, tá? 2 funções definidas pelo programador, por mim no caso. O que são funções? Funções são agrupamentos de comando que eu posso chamar ele diversas vezes no programa. Também estou colocando um material sobre funções para vocês verificarem. Mas quando eu tenho uma parte do código que eu repito várias vezes, ou uma parte do código que é muito específica, eu posso usar funções. E aí eu repito só a chamada da função
e ele vai executar todos os comandos dentro. Vamos dar uma olhada então no dispara. Primeiro, vamos ver aqui o void setup. Void setup, que é as configurações dos pinos, que é uma função. Então eu tenho a função básica, né, do Arduino, que é a void setup e void loop, e mais aqui embaixo eu tenho duas funções que foram desenvolvidas para essa aplicação. O void setup, então, ele configura os pinos. O pino trigger, ele é como uma saída, tá? Por que é uma saída? Porque é o pino que eu vou acionar o sensor. É o pino que eu vou mandar um sinal para o sensor para ele inicializar. Já vamos, já na configuração, inicializar esse pino com low, baixo. Então ele já vai começar, vou definir ele como saída, e eu vou garantir que ele comece como low, como desligado. Pino eco, que é o pino 3, que é essa ligação roxinha aqui, ele vai ser uma entrada, então. Entrada porque ele vai receber, o Arduino vai receber através desse pino, quando o sensor captou o sinal de volta. Tá? O trigger, quando eu ligar, ele vai enviar o sinal, vai enviar a onda sonora, e o eco vai receber a onda sonora, tá? O reflexo, a volta da onda sonora. Vocês vão ter mais informações no PDF. Configuro a minha serial, tá? Porque eu vou verificar a distância através da serial. No void loop, então, olha só, ficou um programa, uma aplicação pequena. Por quê? Eu chamo a função dispara pulso ultrassônico, que foi definida lá em cima, para disparar o sensor, para enviar um sinal para o trigger. Tá? Aí eu vou medir o tempo de duração do sinal. Então ele fica, esse pin pulse in, ele conta o tempo, tá, que o sinal, quando o sinal foi ligado, e ele fica esperando o pulso lá no pino eco. Quando for alto, ele vai parar, ele vai contar o tempo. Então ele conta o tempo do lá que o disparo, desde o disparo ultrassônico até receber no sinal no pino eco. Aí depois eu só imprimo na tela, na serial no caso, serial print, a distância em metros, chamo aqui a calcula distância, tá? Depois eu imprimo a distância em centímetros, calcula a distância vezes 100 para ter em centímetros. E aguarda 2 segundos para começar tudo de novo. Então olhem só aqui a função dispara pulso ultrassônico. Então, para fazer o sensor enviar um pulso ultrassônico, para enviar a onda, temos que enviar para o sensor, para o pino trigger do sensor, um nível alto, que tem uma duração de 10 microsegundos. Então, nessa função, ela vai fazer o seguinte: nós vamos mandar um pulso alto, digital write, pin trigger alto. Então ele vai ligar o pino trigger.
vai esperar 10 microsegundos e vai mandar desligar. Isso vai fazer com que o sinal do trigger ele tenha essa característica do sinal do trigger, ela é definida pelo sensor. Ele precisa ter esse comportamento. Com esse comportamento, ele vai mandar um sinal ultrassônico que vai ser captado pelo pino eco e vai ser monitorado o tempo através da função do Arduino mesmo, pulse in. Aí, no serial print, eu chamo a função calcula distância. Essa função calcula distância, ela vai receber o tempo, tá? Então ela recebe o tempo que o pulse in ele calculou e vai botar aqui dentro e vai fazer esse cálculo aqui. O tempo vezes a velocidade do som dividido por 2. Por que por 2? Porque tem o tempo de ida e volta. Aí o tempo de ida e volta dividido por 2 vezes a velocidade, eu tenho a distância, né? Que velocidade é distância por segundo. Se eu multiplicar pelos segundos, eu vou pelo tempo, né? Distância pelo tempo. Se eu multiplicar pelo tempo, eu fico com a distância. Então, esse cálculo, eu retiro a componente tempo e fico apenas com a distância da velocidade. Dividido por 2 para ter só o tempo de ida do meu sinal. E aí ele vai retornar para o programa principal, lá no loop, retorna o resultado desse cálculo aqui. Ele retorna através da saída float. Então, essa função, ela precisa ter um parâmetro de entrada, que é, no caso, o tempo, e vai retornar um valor, que é a distância. Então, aqui, o calcula a distância, ele recebe o tempo eco, que foi medido pelo pulse in, aqui em cima, e vai retornar para dentro da função println o valor da distância e já vai imprimir na serial. O programa é simples, tá? Vamos testar para ver se funciona. Parei que eu apertei o cara errado. Parar. Tá, já está simulando. Vamos ver, abrir a serial. Deixa eu dar um zoom menos aqui. E um zoom mais para a gente ficar só com a... Aqui. Então, olha só, essa bolinha azul aqui, eu movimento ela e aí eu tenho a alteração aqui da minha distância na serial. Então, agora tem 0,29 metros, ou 28 centímetros, ponto 36, né? Se eu movimentar aqui assim, eu tenho a distância do objeto ali, né? 1,96 metros. E esse cone aqui que forma é o cone de incidência do sensor, tá? Se eu tirar aqui para fora do cone, ele se perde, ele não faz a leitura. Tá? Se eu também estiver muito perto,
ele não consegue ler por causa da espaçamento aqui entre o emissor e o receptor. Tá? Se eu também for muito longe, ele não tem o alcance. Todas essas características do sensor e das funções e do pulse-in está no material no SEGA. Obrigado, então.